Tudo bem, meu aluno? Continuando, vamos trabalhar agora a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. A que tipo de vias se aplica o Código de Trânsito Brasileiro? Onde que, conduzindo o seu veículo, você deve respeitar as leis de trânsito? Fazer menção à aplicação do Código de Trânsito Brasileiro é responder a seguinte pergunta: em que tipo de via eu devo respeitar essa lei de trânsito denominada Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97. Tudo bem? Desde já, chama a sua atenção para uma visão topográfica do Código de Trânsito Brasileiro. Olhando para o Código de Trânsito Brasileiro, em suas mãos você tem que perceber que até o artigo 290 você tem a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro no que se refere à sua parte administrativa. Você tem ali o direito administrativo. Tudo bem? Perceba que as sanções que você sofre pelas infrações cometidas até o artigo 290 são sanções decorrentes de infrações administrativas. Tudo bem? Tranquilo? Cuidado, porque do artigo 291 ao 312 você tem a parte penal do Código de Trânsito Brasileiro. A sua aplicação é diferente da parte administrativa. Estou a dizer que você pode responder em determinadas vias pela parte penal e não responder administrativamente. Tudo bem? Tranquilo? Então chama a atenção para essa primeira consideração. Olhando para o Código de Trânsito Brasileiro, a resposta se dá já no seu artigo 1º. Ele diz assim, ó: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação, reger-se-á por este código. Ele está a dizer o seguinte: olha, as vias terrestres do território nacional, somente aquelas abertas à circulação, será regida pelo Código de Trânsito Brasileiro. A via aberta à circulação é aquela via aberta de forma irrestrita, não é a via eventualmente aberta. Perceba que num shopping center, por exemplo, a via é eventualmente aberta. Você entra, às 10 horas o shopping fecha e você não pode mais entrar. Então ali não há aplicação do Código de Trânsito Brasileiro na sua integralidade. Tudo bem? Tranquilo? Bem, ele diz assim também, olha, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres. Aqui ele está a dizer que o trânsito aéreo e o trânsito marítimo não tem aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. Uma outra consideração, já nesse artigo 1º, ele diz, olha, o trânsito de qualquer natureza rege por esse código. O que é o trânsito de qualquer natureza? É o trânsito regular e o trânsito irregular. Então perceba que você vai ter normas de como proceder no trânsito e você vai ter um capítulo das infrações de trânsito. O não proceder gera o quê? Então qualquer tipo de trânsito, o trânsito regular, o irregular, o trânsito irregular e o trânsito criminoso, vai estar regido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Tudo bem, meu aluno? Tranquilo? Perceba que quando ele fala de vias terrestres abertas à circulação, o artigo 2º te traz um rol, tudo bem? Agora, chama a atenção que esse rol é um rol apenas exemplificativo, porque qualquer via que esteja aberta à circulação tem aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, ainda que você não consiga dar uma denominação. Não sei se isso é uma ponte, se isso é um viaduto, se isso é um logradouro, se isso é uma passagem de nível. O fato é aberta a circulação, tem aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. Tudo bem? Tranquilo? Bem, indo para a leitura do artigo 2º, você vai chegar à conclusão, ao chegar no final, que ele, na verdade, ele é muito amplo e você não consegue visualizar exatamente o que o legislador quis dizer. Olha como é que ele diz, ó: são vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas, as rodovias que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre ela, de acordo com as peculiaridades locais e circunstâncias especiais. Bem, daqui já no primeiro momento, você tem que saber o seguinte, ó, que terá seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre ela. Quem é que tem circunscrição sobre a via? O que é circunscrição? Circunscrição significa competência territorial, possibilidade de aplicar uma sanção por descumprimento de uma infração. Essa autoridade tem circunscrição sobre essa via. A autoridade que faz a manutenção da via, que determina a manutenção da via, a sinalização da via,
também tem circunstância sobre a via. Perceba que você tem diversos órgãos de trânsito e muitas vezes dois órgãos têm circunstância sobre a mesma via. Na rodovia federal, por exemplo, você tem a Polícia Rodoviária Federal fiscalizando o trânsito, fazendo policiamento ostensivo na rodovia federal e, paralelamente, na mesma via você tem o órgão executivo rodoviário da União, que é o DENIT. Quando você olha para as áreas urbanas, onde você tem via de trânsito rápido, arterial, coletor e local, nas áreas urbanas você tem, basicamente, dois agentes olhando para o seu proceder no trânsito. Você tem o policial militar autuando em regra para o DETRAN, você tem o guarda municipal autuando em regra para o município. Então, duas autoridades que olham para a via urbana, o diretor do DETRAN e o secretário de transporte. Então, observe que ter circunstância sobre a via não é em caráter de exclusividade, tudo bem? Tranquilo? Com relação às denominações, ruas, avenidas, longradouros, caminhos, passagens, esqueça, tudo bem? Saiba apenas que está dentro do conceito de via. Está numa área aberta de circulação, é importante você visualizar. Agora, o parágrafo único, esse sim é relevante para a prova, porque trata de uma norma de exceção. Ele diz assim, olha, para efeito desse código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes ao condomínio construído por unidade autônoma. Perceba que condomínio é o diferencial, porque praia, na verdade, é um bem de uso comum do povo. Como o povo pode usar de forma irrestrita, em regra, praia é aberta à circulação. Tudo bem? Tranquilo? Você vê aberrações, né? Aquelas grandes residências que te impedem de chegar na praia. Mas, olhando para o nosso Código Civil, que trata de bens públicos, você tem ali que a praia é um bem público de uso comum do povo. Então, portanto, praia, em regra, deveria ter aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, como você vê no Nordeste, os bugzinhos andando lá em Natal, andando em Porto de Galinha, no Pernambuco, ali tem que haver uma regulamentação da Prefeitura. Tudo bem? Tranquilo? Bem, agora chama a atenção para o condomínio. O condomínio, sim, é que desperta a nossa atenção. Condomínio construído por unidade autônoma é uma via particular com aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. Como poderia dar-se isso? Entendemos? Olha, você não pode confundir nesse momento condomínio com loteamento. Tudo bem? Loteamento é uma área enorme, onde cada particular tem um lote, mas o arruamento, o posteamento e o saneamento é bancado pelo poder público. Tudo bem? É bancado pelo poder público. Aquela via ali é pública. Ali sempre houve aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, quando nós falamos de condomínio construído por unidade autônoma, seriam grupos particulares que cobraram uma área grande, como se fosse uma fazenda. Eles fizeram o loteamento, eles fizeram o arruamento, o posteamento, entendemos? É tudo particular. Tudo bem? Tranquilo? É esse condomínio que tem aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. Evidente que nesse momento, você já é estudioso do direito constitucional, está entrando em sofrimento. Ué, mas professor, eu aprendi com o professor Rafael Fernandes, aquele gordinho que dança balé, que é garantido o direito de propriedade. A propriedade deve ser respeitada. O Estado, ele pode fazer essa invasão na minha propriedade, me autuar dentro de uma propriedade particular. Olha, meu aluno, é importante você visualizar que as normas de direito administrativo, elas têm sempre o caráter de defender o interesse da coletividade. E o limite de um direito individual é o interesse coletivo, razão pela qual pode sim haver essa limitação administrativa na propriedade particular. Eu vou te dar um outro exemplo para você relaxar totalmente. Dentro do seu veículo, tudo bem? O automóvel é seu e você é obrigado a utilizar o cinto de segurança. O veículo é seu, por que você tem que usar o cinto de segurança? Entendemos? Porque aí você tem uma norma que protege o interesse da coletividade. Não há uma invasão do seu direito individual, entendemos? O seu direito individual, ele é moldado ao interesse da coletividade. Embora você seja possuidor do veículo, você deve atender ao interesse coletivo, que é utilizar o cinto de segurança. Porque se você não usar o cinto de segurança, você sabe o que vai acontecer. Você vai bater com o carro, vai ficar tetraplégico aos 30 anos de idade, vai morrer com 150 anos de idade, porque o tetraplégico só toma suquinho de tomate com maçã,
não deixa envelhecer, você vai morrer com 150 anos de idade e o Estado vai ficar durante 120 anos te sustentando com o dinheiro, com os tributos pagos pelo aquele que utiliza o cinto de segurança. Então, para proteger o bolso do coletivo, para que dinheiro não seja investido em acidentes de trânsito, e sim em saúde, educação, tudo bem? Em assistência social, é que se exige o uso do cinto de segurança dentro de uma propriedade particular. Então perceba que existe essas chamadas limitações administrativas, que é uma espécie de intervenção do Estado na propriedade particular, fazendo normas de caráter geral. Tudo bem? E aqui nós temos uma, que é o condomínio constituído por unidade autônoma. Chama a atenção ainda que esse parágrafo único trata de uma exceção. Se trata de uma exceção, você, meu aluno, não pode trazer nenhuma outra via particular, porque no direito é assim. Normas de exceção nós só podemos interpretar de maneira restritiva, porque se você interpretar de maneira ampliativa, você vai estar legislando, entendemos? Tranquilo? Então tudo que é exceção no direito você apenas pode restringir e nunca ampliar de maneira a não se tornar um legislador, tudo bem? Então perceba que a única via particular que teria aplicação do Código de Trânsito Brasileiro seria os condomínios constituídos por unidades autônomas. Tudo bem? Tranquilo? Avançando, vamos fazer algumas considerações sobre o que foi explanado, tudo bem? Vias eventualmente abertas. Perceba que o shopping center, o hipermercado, que eventualmente estão abertos, não tem aplicação do Código de Trânsito Brasileiro no que se refere à aplicação de sanções. Chama atenção para o seguinte, olha, na parte penal, quem pratica homicídio dentro do supermercado, homicídio culposo no trânsito, responde por fundamento no Código de Trânsito Brasileiro. Nós estamos estudando a aplicação do CTB na sua parte administrativa, cometimento de infração de trânsito. É evidente que o Código de Obra do município, ele vai exigir que o dono do supermercado sinalize o mercado como se via pública fosse, para eventualmente dirimir qualquer tipo de conflito que haja naquela área, tudo bem? Não pode o dono do mercado, cada mercado, por exemplo, cada shopping, você ter uma sinalização inventada pelo particular, tudo bem? Porque ali também acontece acidente, mas isso é requisito para a obtenção da licença para construir, tudo bem? Tranquilo? Então muito cuidado. Ali não há aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, porque não é uma via terrestre aberta a circulação, é uma via eventualmente aberta. Muito cuidado também com as vias fechadas. As vias fechadas. Você tem, por exemplo, a linha do trem. O aluno acha que na linha do trem, no metrô, deveria haver aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. Meu aluno, quem anda na linha, o trem pega, entendemos? Quem anda na linha, o trem pega. Então ali não pode haver aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. Tudo bem? Então nas vias fechadas, na sua fazenda, não tem aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, no que se refere à autuação por infrações de trânsito. Na parte penal você vai ver que é possível, tudo bem? Na parte penal você vai ver que é possível. E outras vias particulares, além do condomínio, existe a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro? Não existe, não há a possibilidade de se aplicar o Código de Trânsito Brasileiro numa via particular que não seja o condomínio. Tudo bem? Tranquilo? Olhando ainda para a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, vamos ver essa aplicação na parte penal. Quanto você responde por crime de trânsito? Olha a redação do artigo 291. Aos crimes cometidos na direção de veículo automotor, previsto nesse código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal, as normas gerais do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso. Perceba que o capítulo que trata da parte penal não faz menção onde se aplica o Código de Trânsito Brasileiro na parte penal. Quem deve nos informar é o Código Penal no seu artigo 5º. E o Código Penal no artigo 5º diz que o Código Penal se aplica no território nacional, entendemos? No território nacional. Então perceba que na parte penal, em regra, se aplica o Código de Trânsito Brasileiro tanto em via pública quanto em via particular, porque elas estão dentro do território nacional. Então o que eu estou a dizer, se você atropela lá na fazenda, entendemos? Se você atropela lá na fazenda, dentro da sua fazenda,
Você vai responder por um crime de trânsito, tudo bem? Mas não pode responder por uma infração de trânsito. Tudo bem, meu aluno? Tranquilo? Bem, avançando, aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, agora no que se refere a veículos e pessoas. É muito comum em prova da FCC, tudo bem? Pode ser que não seja a sua banca, mas é muito comum em provas da Fundação Carlos Chagas ele fazer pegadinhas mexendo com seu raciocínio lógico. Um determinado juiz foi flagrado transitando com seu veículo no acostamento, tudo bem? O juiz pode ser autuado, é evidente que você nesse momento fala assim, sim. E se o veículo for oficial, pode ser autuado? Sim. Tudo bem? Porque o Código de Trânsito Brasileiro se aplica a qualquer veículo nacional ou estrangeiro, tudo bem? O argentino de férias no Brasil pode ser autuado? Nossa Senhora, tudo bem? É claro, mesmo dirigindo regular, deveria ser autuado, tudo bem? Tranquilo? É argentino, tudo bem? Então observe que qualquer veículo você tem aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. Professor, mas veículo de embaixada também? Meu filho, qualquer veículo, tudo bem? Tranquilo? Mas quem vai responder com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro? Proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros também são as pessoas que respondem. Agora o grande detalhe, que ele diz assim, ó, e as pessoas nele expressamente mencionadas, tudo bem? Quem seriam essas pessoas expressamente mencionadas no Código de Trânsito Brasileiro, que deve observar a lei de trânsito? Eu trago essa informação, porque você tem um sentimento que o Código de Trânsito Brasileiro tem a ver com aquele livrinho fininho que você utilizou para tirar a sua habilitação, e é uma lei muito maior do que isso. O Código de Trânsito Brasileiro, meu aluno, se aplica a pedestre, se aplica a ciclista, se aplica a ferro velho, a oficina mecânica, a seguradora, se aplica também a importador, montador, encarroçador e fabricante de veículo. Então há uma série de pessoas que devem observar o Código de Trânsito Brasileiro, aquele que realiza uma obra, um evento, às margens da via, que vai gerar um prejuízo para a via, o servidor público que tem a atribuição de dar licença para construir uma obra que vai influenciar no trânsito, pode sofrer uma sanção com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro. Então todas essas pessoas, nós vamos dar uma passada por elas, para que você possa crescer de conteúdo, tudo bem? Tranquilo? É uma primeira apresentação, mas a finalidade é abrir a sua cabeça para aquilo que você vai enfrentar. Tudo bem, meu aluno? Tranquilo? Então você tem Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 113, ele diz que os importadores, as montadoras, o encarroçador ou fabricante e as autopeças respondem civil e criminalmente pelos danos causados aos usuários, a terceiros e ao meio ambiente decorrentes de falhas oriundas de projetos e da qualidade material e equipamentos utilizados na sua fabricação. Então perceba que esse dispositivo está ligado a uma falha na relação de consumo, tudo bem? Aqui não tem responsabilidade administrativa dessas pessoas, mas ele faz menção à responsabilidade civil e criminal. Esse dispositivo, na verdade, não precisava estar dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Isso aqui foi apenas uma preocupação a mais para consignar que há responsabilidade civil de quem monta veículo e, evidentemente, o veículo seja mal montado. Uma peça arrebenta antes do prazo, tudo bem? Sua correia dentada tem que trocar com 80 mil, chega com 20 mil, ela arrebenta, você perde a direção, bate com o carro e vem sofrer dano. Tem que ser indenizado? Tem que ser indenizado pelo importador, fabricante. Isso aqui está regulamentado no Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? Tranquilo? Essa responsabilidade é objetiva. É muito interessante esse comentário, porque o ônus da prova fica para a pessoa jurídica importador, para a montadora, para o encarroçador, tudo bem? Aquele cara que complementa o caminhão, para o fabricante de veículo e para a autopeça que te vendeu uma peça defeituosa. O ônus da prova na relação processual são dessas entidades, dessas pessoas jurídicas. Você apenas vai colocar o dano sofrido por você em virtude de um carro comprado na data tal, de uma peça colocada na data tal, e você vai fazer uma relação da perda da deditividade à quebra dessa peça, tudo bem? Perceba que
É a única informação que você tem que colocar na sua petição inicial para que você seja indenizado. Agora, ele fala de responsabilidade criminal. Como nós estamos aqui falando de pessoa jurídica, essa responsabilidade criminal evidente está ligado ao meio ambiente, tudo bem? É evidente que pessoa jurídica responde criminalmente por dano ambiental, tudo bem? Por nenhum outro tipo de dano, a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Bem, então, olhando ainda para o Código de Trânsito Brasileiro, outras pessoas poderiam responder com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro. Você vai ver no artigo 257 a figura do embarcador e do transportador. Quem seria o embarcador? O embarcador é aquele cara que é dono da mercadoria e quer contratar um caminhão para levar a sua mercadoria. O transportador é o dono do veículo, ou é o dono dos veículos, ou o administrador daquela frota de veículos, tudo bem? São pessoas jurídicas, pessoas que possuem CNPJ. Perceba que você, dono da mercadoria, você não pode contratar um caminhão que não consiga carregar a sua mercadoria. Há a sua responsabilidade. Imagine que você tenha 30 mil toneladas para ser transportado e contrata um caminhão que só suporta 20 mil toneladas. Você pode ser responsabilizado por isso. E o Código de Trânsito Brasileiro nos informa isso no artigo 257. Agora, evidente que nessa responsabilidade você tem que considerar o seguinte: ambos podem responder em conluio, né? O cara sabe que não dá no caminhão dele e aceita. Então o transportador também vai responder com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro. Agora, há a possibilidade do embarcador responder sozinho, ele engana o transportador com uma nota falsa, tudo bem? O transportador também pode responder sozinho, ele pega pequenas mercadorias dos embarcadores de maneira a ultrapassar o limite do seu caminhão. Então há a possibilidade de embarcador e transportador responder, mas sempre na infração de excesso de peso. Essa multa aqui fica no CNPJ, ela não impede registro e licenciamento de veículo, tudo bem? Como a multa de trânsito ordinária. Bem, pessoas que podem responder com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro, ciclista e pedestre. Chama a atenção que o ciclista, ele não foi esquecido pelo nosso legislador, é um tema a ser regulamentado pelo município, tudo bem? Tanto a sua habilitação quanto o registro e licenciamento de bicicleta, existe previsão legal que o município regulamente, tudo bem? A bicicleta com placa, o condutor com habilitação, enfim. E o pedestre, evidentemente, ele está muitíssimo relacionado com o trânsito, porque o pedestre imprudente é atropelado e gera um ônus para o Estado. Então, por conta disso, existe uma lei de trânsito voltada para o pedestre no bom atravessar da via pública e também como circular pelos bordos da pista quando não houver calçada, quando não houver passeio, quando não houver acostamento. Perceba que o pedestre em regra anda na calçada, se não houver anda no passeio, se não houver anda no acostamento e por fim pode andar pelo bordo da pista, mas com muito cuidado. Se for via urbana, em qualquer sentido, e via rural, no sentido contrário, no sentido dos veículos. Quanto ao ciclista, sempre no sentido dos veículos, tudo bem? Sempre no sentido dos veículos. Agora, a bicicleta ela tem que cumprir alguns requisitos para transitar na via pública, como equipamentos obrigatórios, tudo bem? Tem que ter um retrovisor, sem aquela hastezinha de ferro colada no guidão, tem que ter luzes, ou seja, catar óptico para chamar a atenção. Então a bicicleta ela também tem que cumprir requisitos para transitar na via pública. Tudo bem, meu aluno? Tranquilo? Bicicleta não pode andar sobre calçada, tudo bem? Bicicleta não pode andar sobre calçada. Bicicleta anda em ciclovia ou ciclofaixa. Se não houver ciclovia, ciclofaixa, anda no acostamento. Se não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, anda pelo bordo da pista, no mesmo sentido que os veículos. Tudo bem? Tranquilo? Ainda com relação à aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos aqui o responsável pela execução da obra ou promotor de evento. O artigo 95 nos informa: inicia a obra ou evento que perturbe ou interrompa a circulação ou a segurança de veículos e pedestres sem permissão. Então perceba que o realizador da obra ou do evento que faça sem a permissão do órgão com circunscrição sobre a via poderá sofrer sanções. Tudo bem? Tranquilo? Perceba que o servidor público relacionado com esse tipo de licença, servidor público relacionado com a obrigatoriedade de colocar sinalização informando da existência do quebra-mola, o servidor público que vai anuir uma obra sem olhar os requisitos estabelecidos na legislação de trânsito, poderá ser multado, tudo bem? E
a outras atribuições do servidor público. Sempre que houver uma interdição na via, tudo bem? O servidor público ele deve informar a comunidade com 48 horas de antecedência, indicando um caminho alternativo. É evidente que isso aqui são obras programadas. Você não pode imaginar que uma queda de barreira tem que ser avisado com 48 horas de antecedência. Eu não sei como eu vou dizer isso, mas São Pedro, ele não é servidor público, tudo bem? Então não tem como te avisar com 48 horas de antecedência. Agora, se for uma obra programada, deve haver o aviso com 48 horas de antecedência, indicando um caminho alternativo. O servidor, aquele do NUCOM, do Núcleo de Comunicação, que não fizer isso, poderá responder, tudo bem? Administrativamente. Perceba que o servidor público quer aprovar projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito, sem anuência do órgão ou entidade de trânsito. Aqui não está fazendo menção a um servidor do órgão de trânsito, isso é um servidor municipal. Ele está dizendo assim, olha, você que trabalha no município, antes de dar uma licença para construir, se essa construção for um polo atrativo de trânsito, o que é um polo atrativo de trânsito? Um shopping center, por exemplo, que atrai veículos, tudo bem? Se vai mexer na configuração do trânsito, deve haver uma anuência do órgão de trânsito antes da prefeitura dar a licença para construir. Então o servidor que aprova o projeto de edificação sem essa anuência do órgão de trânsito, ele também poderá responder com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro. O servidor público ainda que aprovar projeto de edificação que possa transformá-lo em polo atrativo de trânsito, sem área de estacionamento e indicação de vias de acesso. Então, além da anuência, para que ele possa aprovar, tem que ter toda uma programação, como o desenho de vias de acesso e área de estacionamento, para que o trânsito não fique perturbado. Tudo bem? Tranquilo? Então, antes de aprovar o projeto, ele deve observar esse requisito. O servidor que não sinalizar devido imediatamente, obstáculo à livre circulação e segurança dos veículos e pedestres na pista ou na calçada. Aqui ele está mencionando, por exemplo, aquela sinalização que você coloca ao lado do quebra-mola. Tudo bem? Tranquilo? Ou de ondulações. Tudo bem, meu aluno? Tranquilo? Ainda temos uma outra do servidor. O servidor que utilizar ondulações transversal ou sonorizador. Ondulação transversal, você entenda quebra-mola, fora do padrão e critério estabelecido pelo CONTRAN. O CONTRAN, ele dá um padrão, na sua resolução de número 39, de como deve ser um quebra-mola, né? Sempre muito largo, mais ou menos com 10 centímetros de altura, porque a finalidade não é quebra-mola, tudo bem? Não é fazer um muro, e sim fazer um redutor de velocidade. Note que aquele que fabrica, distribui ou instala placas irregulares também pode responder com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro. Então a placa, existe um padrão a ser seguido. Placa de automóvel 13 por 40, de motocicleta 13,6 por 18,7, vírgula oficial 16 por 35, essa é a medida da placa. Tudo bem? Tranquilo? A fonte da placa tem que ser mandatória, tudo bem? Não pode ser Arial, não pode ser Times New Roman. Tudo bem? Tranquilo? Gostando da pronúncia do professor sempre, né? Então a fonte da placa é mandatória. Você já tem os tamanhos da placa, tudo bem? Placa de veículo 13 por 40, motocicleta 13,6 por 18,7, vírgula oficial 16 por 35. Esse tamanho ele deve ser obedecido por quem confecciona, distribui ou coloca em veículo próprio de terceiro placas não autorizadas pelas regulamentações do CONTRAN. Tudo bem? Então há um padrão de placa a ser seguido. Você sabe que placa de motocicleta, se for utilizada a motocicleta na categoria aluguel, tem que ter o que? Faixa refletiva. A placa da motocicleta, ela tem que brilhar, tudo bem? Colocou a lanterninha, você vê de longe, Perceba que o Código de Trânsito Brasileiro pune também a seguradora, deixar a empresa seguradora de comunicar ao DETRAN a ocorrência de perda total do veículo e devolver as respectivas placas e documentos. Perceba que a seguradora, ela vai se subrogar nos direitos do proprietário. O proprietário recebe o prêmio do seguro e a seguradora fica com o veículo uma vez encontrado ou o veículo sinistrado com perda total. Ela passa a ter a atribuição de dar a baixa no veículo, tudo bem? Ela passa a ter a obrigação de dar a baixa no veículo e recolher as placas e documentos. Se não fizer, o artigo 243 pune administrativamente a seguradora lhe aplicando uma multa. Tudo bem?
Tranquilo? Nós temos a pessoa jurídica ou física proprietária de um estabelecimento ou do imóvel, conforme o caso. Aqui você tem, por exemplo, um mercadinho, tudo bem? Um mercadinho, utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos. Você ficou obstruindo a calçada. Você é um particular, obstrui a calçada e vai ser autuado por isso, porque quando você obstrui a calçada, você, extremamente mal educado, faz o pedestre andar na rua, e pedestre que anda na rua é atropelado, tudo bem? Então há punição para quem utiliza a via para depósito de mercadoria, materiais e equipamentos, sem autorização do órgão que tem circunstância sobre a via, que em regra é o município. Tudo bem? Tranquilo? Bem, temos também a pessoa jurídica que deixa de sinalizar qualquer obstáculo ou obstaculizar a via indevidamente, tudo bem? Então deixar de sinalizar, você vai fazer uma obra qualquer, você tem que sinalizar para que o pedestre não caia num buraco, tudo bem? Está havendo ali uma desobstrução da sua caixa de gordura, você tem que quebrar a calçada, enfim, você deve sinalizar. Ou, se você estiver obstaculizando indevidamente, é evidente que, ao mexer na via, o ideal é que você interaja com o município avisando da obra a ser feita. Então, obstaculizar indevidamente seria sem a permissão. Tudo bem? Tranquilo? Empresa proprietária do estabelecimento que aqui ele vai trabalhar o ferro velho, né? O artigo 330 do Código de Trânsito não usa a expressão ferro velho, faz menção compra ou desmanche de veículo. Ele faz menção, compra ou venda de veículo. Ele faz menção, essa é a agência de automóvel, que compra ou vende veículo. Ele vai fazer menção também, aquele cara que desmonta veículo, que é o ferro velho. Vai fazer menção também o cara que conserta veículo, que é a oficina mecânica. Esses estabelecimentos, eles têm que ter um livrão, que é o livro de entrada e saída do veículo. Você tem uma agência automóvel, fazer um test drive. De que é a responsabilidade, naquele momento do test drive, pelas merdas feitas na direção do veículo automotor? É da agência de automóvel, tudo bem? Então perceba que ela vai colocar uma placa de experiência, tudo bem? Vai colocar uma placa de experiência, a placa verde e branca. Essa placa está atrelada ao CNPJ da empresa. E sempre que o veículo sair, deve ser lançado no livro que o veículo saiu, e os veículos que entram também no estabelecimento, deve haver esse controle. Então o Código de Trânsito Brasileiro diz, olha, não executar, atrasar ou fraudar a escrituração do livro de registro de entrada e saída de uso de placa de experiência é uma infração de trânsito, assim como recusar se exibir o livro de entrada e saída de uso de placa de experiência. Quem é que tem acesso a esse livro? É somente o Detran, isso é uma atribuição do Estado, e também a autoridade policial, tentando verificar se há alguma infração penal naquele estabelecimento. Tudo bem? Então esse livro tem que ser exibido para o Detran ou para a autoridade policial. Tudo bem, meu aluno? Tranquilo? Bem, na próxima aula a gente avança com classificação das vias terrestres. Um abraço e até a próxima.